Muito bom dia a todos. Estamos iniciando a primeira das nossas lives da série Agronegócio, Arbitragem e Agronegócio. Hoje estamos recebendo aqui o Dr. Marcos Reis, um dos grandes nomes que atuam nesse segmento, tá? Que vai nos brindar aqui com o seu conhecimento, a sua expertise acerca deste tema. Os participantes desta sala poderão fazer pergunta ao vivo e aqueles que estiverem nos acompanhando no canal do nosso Facebook da Câmara Brasileira de Mediação e Arbitragem Empresarial, poderão fazer as perguntas pelo chat e nós a faremos aqui ao Dr. Marcos e a algum integrante da sala também, que tenha alguma resposta atualizada dentro desse nosso bate-papo. Bom, então, sem demais delongas, eu gostaria de cumprimentar os colegas que estão aqui na sala, integrantes da rede CBMAI, e passar a palavra ao Marcos, nosso convidado de hoje. Ótimo, Eduardo. Muito obrigado aí pelo convite. Agradeço também o Rafael Machado, Simone Fontes, que também está aqui na sala, o Fábio Melo, enfim, é um prazer estar aqui contigo, com todos, né, na verdade, e discutir um pouco da arbitragem em agronegócio. Sabemos da importância do agronegócio para o país, sabemos da importância do agronegócio para o mundo, inclusive o Brasil é um player fundamental para o mundo inteiro, né? Todo mundo olha o Brasil como um país do agronegócio. Então, é sempre um prazer e uma alegria aqui compartilhar e trocar uma ideia e fazer esse bate-papo com vocês aqui. Legal, Marcos. E como você falou, né, o agronegócio ele representa bastante não só para o mundo, mas eu vou falar agora muito mais em nível de Brasil. Nós temos aqui o Rafael, que é do estado do Mato Grosso, né, um dos grandes produtores, a Simone do Espírito Santo e outros colegas que vão entrar aqui na sala ainda durante o nosso bate-papo. E a gente sabe o quanto o agronegócio representa para a nossa economia, né, para a nossa balança comercial. Então, é um segmento de muita importância. E já para a gente começar esse aquecimento, Marcos, eu queria saber, assim, lançar aqui para você, né, o que tem acontecido, né, em questões dos contratos, principalmente a gente tem o agro aqui, muitas commodities, muita questão de exportação, cooperativismo de pequenos produtores que se juntam para escoar essa produção. Então, eu acho que dentro desse, vamos falar assim, desse cenário geral, né, como é que esses empreendedores, esses exportadores, esses agricultores têm lidado com esses contratos, como é que eles têm trabalhado essas formas de resolução de disputas? Bom, você tocou em alguns pontos interessantes. Primeiro, exportação. Exportação, o país, a commodity, o Brasil é um país exportador de commodities. Então, um país que teve uma pauta de exportação, o agronegócio representou na pauta de exportação brasileira quase que 40% da pauta. Então, é algo realmente muito impressionante. Quando você diz exportação, tem sempre vinculado a contratos de exportação. Então, contratos de exportações de commodities que acontecem com pessoas ou trading companies ou compradores finais, enfim, de outro país. Então, nessa análise de país exportador de commodities, contratos de exportação, contratos internacionais, entra aí já o primeiro ponto, que é, se houver algum problema no contrato, como resolver esse problema, esse conflito desse contrato. E aí sabemos que a arbitragem mundialmente, já entrando um pouco no tópico da arbitragem, ela é reconhecida, ela tem a sua característica fundamental de celeridade, de decisões adequadas e decisões por técnicos, pessoas que conhecem do setor. Então, mundialmente, a arbitragem é aceita e a arbitragem é bem vista como um método adequado de solução de conflitos. Então, na questão de exportação, que sempre envolve contratos de exportação,
exportação de commodities com pessoas de outros países, a arbitragem sempre, assim, na maioria dos casos, ela é utilizada, ela é eleita como o método adequado de solução de conflitos. E normalmente se utiliza uma câmara internacional. Então, essa câmara internacional, por tradição, então, por exemplo, na questão do algodão, se utiliza a ICA, International Cotton Association, que a sede é em Liverpool. Então, pela tradição de Liverpool no algodão, açúcar também usa Londres, tem um pouco de Nova York, enfim. Então, nesse contexto de exportação, que você mencionou, Eduardo, a arbitragem ela já entra diretamente, ela já entra como um método realmente adequado e importante para solucionar essas questões do agronegócio. E nas questões domésticas? Sim, aí o segundo ponto que você disse também com relação aos contratos e todo esse ambiente cooperativista, que o Brasil é realmente um país com várias cooperativas importantes, maiores cooperativas do mundo, inclusive. Então, nós temos a Copersucar, por exemplo, a maior cooperativa do mundo de açúcar e álcool. Nós temos a Cochupé, em Minas, que é a maior cooperativa de café. Então, o país é um país cooperativista, que a lei das cooperativas, o sistema cooperativista é muito importante e funciona. Tá? Então, além de ter um sistema adequado, um sistema bem estruturado, um sistema que funciona, atende aos produtores rurais, aos pequenos produtores rurais, que precisam desse poder de escala, dessa associação, dessa cooperativa para se desenvolver. Então, no contexto doméstico, Eduardo, eu posso te dizer que a arbitragem é um pouco mais recente. Tá? Recente, eu digo, após 2001, após 2002, que se iniciou realmente o método de a utilização da arbitragem no Brasil. Porque antes não existia, até a declaração de constitucionalidade da lei da arbitragem, que aconteceu em 2001, poucas pessoas utilizavam a arbitragem porque não tinha a segurança jurídica necessária. Após 2001, com a declaração de constitucionalidade da lei, aí sim podemos falar que a arbitragem realmente pegou e começou a ser utilizada no Brasil. Tá? E a partir daí, o aumento do número dos casos, outros casos não só relacionados ao agro, demonstrou que ela veio para ficar. Tá? Então, a arbitragem é um caminho sem volta, eu sempre digo isso. A arbitragem veio para ficar, o judiciário reconhece a importância da arbitragem, o judiciário ratifica as decisões da arbitragem, então é um caminho realmente sem volta. E no agronegócio, como uma importância ímpar para a economia nacional, também o agronegócio entende e começou a perceber que a metodologia, utilizar a arbitragem como método para solucionar conflitos, ela tem as suas peculiaridades, tem os seus benefícios, tem os seus pontos positivos e tem muito que o agronegócio precisa, que é a celeridade. Tá? Celeridade em decisões definitivas, não questões que podem ficar aí no tempo e sem solução, que é o que acontece normalmente com o Poder Judiciário. E aqui não é uma crítica ao Poder Judiciário, a gente tem excelentes juízes, excelentes ministros, enfim. É uma crítica que o volume não deixa o Poder Judiciário ter a sua celeridade adequada. Então, o volume é muito grande de casos e tudo tem que ser levado ao Judiciário. Então, quando você consegue dar uma ajuda ao Judiciário, levar as questões privadas à arbitragem, cuja decisão é definitiva e não cabe recurso, isso facilita, isso adequa a necessidade, vai de encontro à necessidade do agronegócio. Então, acho que a arbitragem também vem muito bem nesse momento em que o agronegócio precisa de decisões rápidas, precisa de soluções definitivas para determinados conflitos. Então, eu vejo aí com muito bons olhos e tenho acompanhado o crescimento da arbitragem no agronegócio. Então, acho que isso realmente, o Brasil entrou também nesse sistema de utilização da arbitragem no agronegócio e só tende a crescer. Eu acho que a partir desses últimos anos, até para os próximos, o que eu tenho visto é que um número bem exponencial de crescimento das arbitragens no agronegócio. Legal, Marcos. Essa, de fato, é a impressão que a gente tem, inclusive, é um dos motivos pelo qual a gente começou essa série, não só a arbitragem, mas a mediação, também como resolução de disputa no agro. E já quero anunciar aqui que semana que vem, no mesmo dia e no mesmo horário, nós estaremos aqui com o Dr. Luiz Fernando Guerreiro, que é um outro expoente, né, na questão do agro, né, estará aqui conosco, compartilhando também da sua experiência nessa matéria. Quero cumprimentar aqui o Dr. Sérgio, que acabou de chegar na sala aqui conosco, lá da Associação Comercial de Santos,
a doutora Cacilda, São Sebastião do Paraíso. Então, a gente já tem aqui 5, 6 estados, né? Cumprimentar a doutora França, a Bruna. Ô, Bruna, quanto tempo? Marcos, e aí eu vou abrir a palavra aqui aos nossos convidados também, mas uma questão que eu acho que é legal de ser abordado é que, quando a gente fala em agronegócio, a gente tem outros contratos vinculados a um contrato de exportação, como, por exemplo, o fornecedor, o transporte. Então, tem toda uma cadeia envolvida. Como é que você tem visto essa interlocução com a cadeia e o nosso tema, que é a arbitragem? Tá, Eduardo, antes, duas colocações. O Luiz Fernando Guerreiro é um grande amigo, tá? Também um entusiasta aí nas questões de mediação e arbitragem e métodos alternativos de solução de conflitos. Então, ótima escolha, com certeza ele tem muito a trazer, muitas informações, muitas experiências, tá? Que eu sei que ele tem no agronegócio. Então, acho que começou bem, acho que vocês escolheram a pessoa, o Luiz Fernando Guerreiro, para tratar desse tema de mediação e arbitragem também muito bem. Segundo o Sérgio de Santos, você disse que ele está na Associação Comercial de Santos, eu vou bastante para Santos, não é só Miami e São Paulo, mas Santos, porque meus pais moram em Santos. Então eu acabo, toda vez que eu vou a São Paulo, ao Brasil, vou visitá-los, então estou sempre ali em Santos, caminhando na praia de Santos, aquela praia sensacional ali, aquela calçadão enorme de Santos. Então é um prazer, Sérgio, aqui também estar contigo e nesse debate. Mas com relação, Eduardo, à cadeia do agroindustrial, vamos dizer assim, ela engloba, né, várias etapas dentro do agronegócio. Então, desde a etapa que a gente diz dentro da porteira ou fora da porteira, mas vamos começar dentro da porteira, da preparação do plantio, né, e preparação da terra para fazer o plantio e depois o desenvolvimento da lavoura, depois a colheita, da colheita à armazenagem, da armazenagem da venda ou a exportação, enfim, todas essas etapas que estão dentro da cadeia agroindustrial, a meu ver, elas são passíveis, e todas as relações jurídicas que são consolidadas ou consubstanciadas em contratos, a meu ver, são passíveis de utilização da cláusula compromissória, da utilização da arbitragem ou da mediação, uma cláusula escalonada, a mediação, mediação e arbitragem, para solucionar conflitos, se houver. Então, acho que deu um eco. Tá ouvindo bem, Eduardo? Opa, tá tranquilo, tá ok. Então tá bom. Então, quando você começa na parte do plantio, então, vamos falar preparação da terra ou utilização da terra, nós temos dois contratos básicos e típicos agrários, que é o contrato de arrendamento e o contrato de parceria agrícola, né? Esses dois contratos, que são regidos pelo Estatuto da Terra, ao meu ver, também são passíveis de utilização da cláusula compromissória, da arbitragem para solucionar esses contratos. Existe uma discussão com relação a matérias que não podem ser alteradas com relação ao Estatuto da Terra, mas, a meu ver, o contrato típico arrendamento e parceria é um contrato em que as partes normalmente sabem o que estão negociando, sabem muito bem quais são as cláusulas e condições, então elas podem, através do princípio da autonomia da vontade, inserir, sim, cláusula compromissória nesses contratos e levarem as discussões desses contratos para uma arbitragem. E aí, desde a parte também do desenvolvimento da lavoura, com os financiamentos, então, seja um financiamento através de uma trading company, seja um financiamento através de um fundo, de um banco, através de contrato de pré-pagamento de exportação, ou títulos do agronegócio, então, a famosa CPR, né, o CDCA, ou crédito rural, o custeio oficial, todos esses contratos são contratos que podem ter a cláusula compromissória. Então, podem existir a possibilidade de, se houver algum inadimplemento ou alguma questão que tenha um litígio, esse litígio seja julgado pela arbitragem. Então, na cadeia agroindustrial como um todo, a meu ver, em todas as relações, é possível se inserir a cláusula compromissória. Então, você consegue englobar a cadeia toda, inclusive na cooperativa, que vai desde o cooperado, relação do cooperado com a terra, relação do cooperado com a cooperativa e relação com a cooperativa com o mercado financeiro. Então, assim, eu acho que realmente eu vejo poucas matérias, aliás, são matérias mais relacionadas aí ao direito do trabalho e ao empregado rural, que não podem ser levadas à arbitragem. Eu acho que todas as questões contratuais da cadeia do agronegócio,
agroindustrial, são matérias passíveis de arbitragem. Então, esse é o contexto geral da cadeia agroindustrial e arbitragem que eu faço, que eu tenho essa ideia, assim, e queria também até ouvir se alguém tiver um ponto diferente ou divergente para a gente entrar, entender e debater. Eu acho que o debate engrandece, né? Muito legal. Rafa, alguma abordagem específica? Bem, eu queria também agradecer ao Marcos o convite que nós fizemos e colocar assim de uma forma bem específica que o agronegócio envolve muitas questões, né? Envolve a parte propriamente de commodities, conforme vocês falaram, mas também a parte de gado, por exemplo, a exportação de gado, o trabalho que envolve a terra, e isso dá uma especificidade muito grande ao setor, que é, conforme dito, é o coração do Brasil, é o motor do Brasil, e, ao mesmo tempo, que exige uma especificidade dos árbitros, né? Para isso. Assim, eu acredito que quanto mais a gente especifica, o árbitro também tem que se especificar. E essa é a razão da própria arbitragem e especialização, né? Assim, eu queria fazer só uma pergunta, e até mais de curiosidade. O que exige de um árbitro que atua no agronegócio? Assim, qual é a expertise, contratos, esse contato próximo com a matéria que é muito específica? Qual que é a sua sugestão, inclusive para um profissional que queira se enveredar aí por esse caminho? Boa colocação, Rafael, porque esse é um ponto, a meu ver, fundamental e muito importante, vinculando a questão do agronegócio e arbitragem. Para ser árbitro, você não precisa, esse é o primeiro ponto, ser advogado ou ser ex-juiz ou ser juiz aposentado, enfim. A lei diz que qualquer pessoa que tenha independência pode ser árbitro. Então, que não esteja vinculado à causa ou às partes e tenha essa independência, ela pode ser indicada como árbitro para julgar um determinado caso. E por que isso é importante? No agronegócio, nós sabemos que várias pessoas trabalham no agronegócio e têm várias profissões. E o agronegócio é multidisciplinar. Então, por exemplo, nós temos engenheiro agrônomo, nós temos engenheiros de construção, de fábricas, nós temos pessoas especializadas em biotecnologia, nós temos pessoas que estão no mercado financeiro, nós temos pessoas que sequer estudaram, têm qualificação de graduação, mas que são pessoas que conhecem profundamente o agronegócio brasileiro e que têm várias experiências nesse sentido, de pessoas que saíram do Sul, foram para o Mato Grosso, pessoas que realmente trabalharam e não fizeram nenhum trabalho, nenhuma questão de educação, de trabalhar em faculdade, ou fizeram uma universidade, ou pós-graduação, mas conhecem muito mais do que a gente do agronegócio brasileiro. Então, todas essas pessoas, isso é um ponto muito positivo da lei, elas podem ser indicadas como árbitro para julgar uma questão relacionada ao agronegócio. Então, o árbitro não precisa ser um advogado, o árbitro não precisa ser alguém relacionado ao poder judiciário ou alguém relacionado à justiça, vamos dizer assim. Então, isso é um ponto muito positivo. Isso traz, a meu ver, uma possibilidade de adequação e uma sentença, uma decisão muito mais próxima do setor. Porque se você consegue indicar pessoas que conheçam do setor e que estão ali atuadas, acostumadas com o dia a dia das causas em que ela vai julgar, isso com certeza a decisão vem próxima dos usos e costumes, vem próxima do que é a realidade do setor, diferentemente de questões que são levadas muitas vezes às pessoas que não conhecem o setor e as decisões são muito fora do que o setor precisa, muito fora do que é o dia a dia do setor. Então, a pessoa tendo independência, a pessoa tendo conhecendo do setor, tá? Ela pode ser indicada como árbitro. A lei também trouxe, e esse é um outro ponto importante, a arbitragem, no começo, se utilizou muito das listas privadas das câmaras. Tá? Então, existia assim, você tem que indicar alguém da lista privada. E já a lei veio e também já a jurisprudência diz o seguinte, não pode ter uma lista fechada e privada. A lista existe como uma recomendação, mas qualquer pessoa pode ser indicada como árbitro num determinado caso em qualquer instituição. Tá? Então, hoje há essa possibilidade aberta de qualquer pessoa, mesmo se ela não estiver na lista recomendada por eventual instituição, ela pode ser indicada
como árbitro. E se ela tiver independência, não tiver relação, interesse na causa, ela pode julgar e arbitrar o caso e participar da decisão final a ser concedida. Então é isso. Acho que esses são os meus comentários, Rafael, em relação ao árbitro para o agronegócio. Obrigado. Eu queria registrar aqui a presença do meu grande colega, Leonardo Brauna, que também trabalha com o agronegócio e que está aqui conosco. Muito legal. Seja bem-vindo, Leonardo. E uma coisa que o Marcos comentou aqui, né, já no finalzinho da sua fala, realmente foi uma grande evolução que teve na nossa legislação, que foi coibir as listas fechadas, né? Então, realmente, com a reforma da lei de arbitragem, ela fez alguns ajustes na nossa prática, né? Na nossa prática brasileira. Então, isso foi muito interessante, dando principalmente essa liberdade às partes que utilizam a arbitragem de escolher o profissional que tem expertise para poder solucionar aquela questão. E aqui eu quero até colocar um outro ponto, que era uma das questões que nós aqui na CBMAI a gente sempre trouxe, né? De manter a nossa lista sempre fechada e deixar isso muito a critério das partes que estão contratando, a escolha do profissional. A gente reputa isso como de suma importância e privilegia a autonomia da vontade, né, que é um dos princípios aí importantes quando a gente fala da arbitragem, bem como da mediação. Bom, eu quero abrir a palavra aí para os nossos convidados que estão na sala. Quem quiser fazer algum complemento, lançar alguma pergunta, aproveitando o doutor Marcos aqui, fique à vontade. Eu gostaria de fazer um comentário a respeito do tema. Por favor. Eu peço a palavra, mas desde antemão agradeço pela oportunidade de retornar a essa câmara, né, sendo convidada para participar desse evento. Meu agradecimento especial à pessoa da Simone Pontes, né, que me permitiu vivenciar aqui esse momento de aprendizado com vocês. O áudio tá ok para vocês? Tá ok, Franz. Tá ok. Então, eu acho oportuno, dentro dessa temática, nós citarmos um exemplo muito atual, né, da polêmica que houve no início de 2021, finalzinho de 2020, sobre a viabilidade ou não de revisar judicialmente aqueles contratos a termos com valor pré-fixado de compra e venda de soja para entrega futura desse produto. Essa discussão, ela tomou assim, rumos nacionais, justamente pela falta, às vezes, de conhecimento técnico do judiciário, da repercussão que teria esse tipo de revisão judicial da quebra, da cordialidade, da honestidade desse tipo de contrato. E aí, nesse cenário, onde, assim, pelo menos a maioria, né, dos advogados militantes no agro, eles levantam a bandeira de que não há uma viabilidade judicial para tanto, né, por conta das repercussões que isso teria para toda a cadeia, uma vez que essa soja que é negociada com o produtor, ela já escoou muitas vezes, né, em contratos internacionais, por intermédio dessas três, enfim. Eu acho que toda essa discussão ela teria sido amenizada se houvessem nesses contratos de compra e venda firmado entre o vendedor e o comprador uma cláusula de arbitragem, que aí nesses contextos a gente iria tirar e desafogar o judiciário desse tipo de discussão que envolve temas tão polêmicos e tão sensíveis e específicos dessa cadeia do agro. E eu acredito que numa câmara de arbitragem, essa situação ela teria tido, às vezes, uma eficiência e um cuidado mais artesanal, né, no desenrolar, no desfecho desses contratos que muitos acabaram sendo quebrados. E aí isso só mostra a importância de fato, incluir nesse tipo de contrato primário entre esse produtor e esse comprador
esse tipo de recurso, né? Eu acho interessante a gente pontuar nesse sentido. Eu acho que você colocou num tema muito importante, Francis, e interessante. E aí eu vou fazer uma colocação, uma análise um pouco mais abrangente e não tão direta ao contrato, à questão jurídica do contrato, se cabe rescisão, se cabe revisão, se cabe extinção, enfim. Mas olha que interessante a questão macro, uma análise maior. Aconteceu, há alguns anos atrás, a questão da soja verde. Tá? Que mais ou menos a mesma questão de revisão e discussão de contrato de soja. E hoje nós estamos tendo esse problema atual de descumprimento de contrato, de rescisão, enfim, vários problemas com a soja pela questão do preço da soja. Agora, a diferença entre o Poder Judiciário e a arbitragem, nesses contratos, nessas discussões, fica muito nítido. O Judiciário, até chegar a um entendimento final de que se é possível, se não é possível, se há modificação ou não há, vai demorar mais do que 5, 6, 10, às vezes, anos para resolver isso daí. E esse litígio sem fim no judiciário tem um custo muito grande para as partes. Então, tem um custo para quem ganha ou para quem espera receber, tem um custo para quem perde. Quem perde, esperar perder daqui 15 anos, e se essa pessoa que perdeu tem fazenda, a probabilidade dela perder a fazenda para essa discussão é muito grande. Então, ela vai perder realmente um ativo muito importante. Então, o atraso ou a morosidade da decisão é ruim para as duas partes. Ao passo que na arbitragem, se essa questão fosse levada para a arbitragem, a solução seria muito mais rápida, a solução seria em 1 ano, no máximo, vamos dizer assim, é uma questão simples de se resolver. E em 1 ano você tem a decisão, se é para um lado ou para o outro, mas tem uma decisão definitiva. E isso vai ser bom para as duas partes novamente, não só para quem ganha, mas para quem perde também. Porque o custo financeiro é aquele ali, é o custo que ela sabe mensurar, não o custo que ela vai ter que pensar ou mensurar daqui 15 anos. Então, essas questões em contratos de soja, esses contratos que nós sabemos que estão sendo descumpridos ou rescindidos ou questionados na justiça, sem dúvida alguma, a arbitragem seria o melhor método para solucioná-los. E nós sabemos que a justiça, ela tem as questões estaduais, as fóruns estaduais, então cada juiz dá uma decisão, então outra coisa maluca, entendeu? Aí você tem uma decisão de que você é produtor no Mato Grosso do Sul, uma decisão no Mato Grosso do Sul diferente da do Mato Grosso. Então as questões elas se embolam e se atrapalham. Então, sem dúvida, a meu ver, nessas questões da soja, é mais um motivo, mais um exemplo prático de como a arbitragem pode ser melhor na utilização desses contratos agrícolas, contratos de compra e venda, contratos futuros, todos os tipos de contratos do agronegócio. Perfeito. Obrigada pelo complemento. Obrigado, Francis, pela pergunta, que muito bacana, e no contexto também muito interessante. Eu acho que o doutor Leonardo levantou a mão. Sim, só para complementar o que a doutora Francis falou e o doutor Marcos, eu sou produtor de soja, eu sou aqui da Associação Brasileira dos Produtores de Soja. A questão que a Francis levantou, a gente tem uma dificuldade, que é a famosa CPR. Eu tenho 2 tipos de CPR, a financeira e a física. Esse problema só existe na física. Supondo, eu pego uma grana com uma trade e faço uma CPR física. Ela quer o produto, só que ela vai pegar e ela vai classificar esse produto e dando desconto. E aí, às vezes eu fechei um preço futuro, a soja, ano passado, fechei a 80, hoje está 180. Esse lapso que teve, o lucro é dela. Tudo bem, é justo, poderia ser caído para 60. Mas o que ocorre? Ela, para aumentar ainda mais, ela me dá um desconto de 10%, 20%. Eu entrego 10%, 20% a mais da mercadoria para repor aquele produto, aquele volume que eu peguei, 1 tonelada, por o preço que eu fechei. Quando tem CPR financeira, não existe problema, que eu posso entregar em qualquer praça, pego aquele dinheiro e devolvo e desconto aquele título, né, executivo. Então, o problema do produto é que quem empresta é o mesmo que pega, é o mesmo que classifica, é o mesmo que mistura. Então, não existe arbitragem, não vai ter como ter arbitragem. A gente tem aqui em Mato Grosso, o doutor Marco falou, nós temos aqui na ProSoja o classificador. Quando eu levo minha soja para classificar numa trade para fazer a entrega, não concordando com a classificação, eu chamo um terceiro setor que faz essa arbitragem de classificação. E mesmo assim dá problema, porque é uma relação privada. E a lei de classificação vegetal não obrigou a relação privada a cumprir as normas, a classificação oficial, que é estabelecida por uma instrução normativa do Ministério da Agricultura. Porque é a lei compra e privado. A lei de classificação só obriga para quando o Estado comprar, pela Conab, para quando o Brasil comprar de um outro país
e se for para alimentação direta, né, humana. A soja, ela é alimentação indireta humana, porque você vai processar o farelo, eu vendo o grão, ela vai processar no farelo ou no óleo, e aí vai estar a alimentação humana, ou vai para farelo animal, ou humano, e aí vai ter que ela, como ela é uma compra indireta, a soja e o milho, não é obrigado a ocorrer a classificação. Então, não vai nunca, na minha opinião, da ProSoja, haver arbitragem nisso. Se fosse CPR financeira, poderia resolver sim. Poderia estabelecer um contrato, um fator de correção, alguma coisa, prazo, poderia. Quando é produto, não, porque quem empresta é quem vai pagar, quem vai classificar. E de acordo com o preço, se for mais alto ou menor, ele vai jogar a classificação, vai modificar a classificação. Você pode ver agora, porque está tendo muita quebra de contrato. Teve um problema de safra, de chuva, que depende do produtor, e teve grãos avariados. Existe, a gente pediu, mas teve produtor, como uma trade ela opera no Brasil inteiro, no sul, Tocantins foi um estado que teve muito problema, teve muita quebra de contrato. Mas você pega aqui, no Goiás, a gente não teve muita quebra. A minha soja saiu com qualidade boa. O Mato Piba está colhendo agora, está com uma excelente, tirando Tocantins, uma excelente qualidade de grão. Então, ela poderia fazer o blend e mistura. Não, ela quer descontar, e aí o cara não quer, porque tem produtor, um amigo meu no Tocantins, que teve desconto de 90%. Toda a lavoura dele foi para uma única trade e não cumpriu o contrato. E você acha que vai ter arbitragem? Não, não vai ter. Que a trade... E se ele tentar, e o problema da quebra de contrato, você tentar judicializar fora, alguma coisa, você fica, que a gente chama de washout, né? Você fica queimado na praça. E são as mesmas pessoas que vão comprar ano que vem de novo de você. Então, é complicado essa situação. CPR financeiro não tem problema. A lei funciona muito bem. Agora, a CPR física é o problema, e eu não vejo a arbitragem como uma solução nesse caso. Muito obrigado. Eu poderia complementar? Claro. Aproveitando aqui esse diálogo, né, que com certeza vai ser muito produtivo para a realidade de todos nós. O doutor, ele tocou em 2 pontos que, ao meu ver, né, pelo menos na realidade que eu tenho aqui na minha região, interior de Goiás, ela se desmembra em 2 pontos específicos. A arbitragem que eu mencionei na minha primeira fala, ela dizia respeito justamente às CPRs com entrega física do produto. Porque, tendo em vista que a soja alcançou patamares máximos históricos nunca vista, o produtor da minha região, em poucos contratos que eu atuei, ele não queria fazer a entrega do produto, né? Justamente para ele ter oportunidade, ainda que ele tivesse que arcar com as penalidades, de vender esse produto à vista no mercado de balcão e conseguir o valor atual dessa soja. E só para exemplificar, os contratos a termos que foram quebrados, nos casos que eu atuei, a soja havia sido pré-fixada em média de R$70, R$76. E mesmo com a minha orientação de que aquela quebra não deveria acontecer, tendo em vista as repercussões negativas que isso iria desencadear para toda a cadeia, e principalmente pela quebra dessa honestidade, que numa safra futura, né, iria repercutir contra esse próprio produtor, porque às vezes ele não conseguiria vender para aquela empresa, que num cenário logístico é a mais viável para ele fazer a entrega dessa soja, por uma questão territorial, de custo para ele realizar essa entrega, mas ainda assim ele quis correr o risco de não firmar novos contratos em safras futuras, arcar com os encargos quando aquilo era uma saída viável para vender essa soja à vista. E aí, nesse cenário, eu acabava tendo impasse. Ele vendeu essa soja para uma outra pessoa e o comprador primitivo, ele executava aquele contrato, inclusive querendo liminares para conseguir fazer a entrega forçada do produto, né? Porque a obrigação era de entrega. Então, enfim, se ele conseguisse essa liminar para poder... Acabou me fugindo o nome técnico aqui agora, para ele conseguir que essa soja, de fato, fosse entrega. E aí, nesse cenário, o judiciário acabou, né, na verdade, intermediando contratos entre um novo comprador e o comprador antigo. Essa soja ela já tinha escoado, ela não existia mais, não existe a possibilidade de cumprimento daquela liminar. Então, nesse cenário tumultuado, eu vejo, sim, a arbitragem numa CPR de entrega física como um meio, né, um recurso para que esse tipo de situação que acabou envolvendo terceiros
não fosse decidida por um juiz que muitas vezes está se deparando com esse cenário contratual pela primeira vez, né? E aí um outro ponto que o doutor tocou, que é em relação à classificação desses grãos, pelo que eu percebo aqui também, é usual os compradores já terem um contrato padrão e o vendedor, que é o fornecedor, né, no caso desse exemplo da soja, ele simplesmente vai acatar, ele não tem nem muita condição de fazer alteração substancial nesse contrato, né? E aí, nesse cenário, nesses contratos, realmente, muitas vezes a classificação não é oficial do mapa, é uma classificação feita pelo próprio comprador para atender às suas necessidades, né, de padronização, metodologia de classificação dessa soja. Então, ele escolhe o método e ele ainda inclui uma cláusula falando que se aquela mercadoria não atender aos critérios que ele está estipulando, né, ele pode simplesmente fazer a recusa ou desconto por conta dessa quebra de padrão de qualidade. E aí, nesse cenário, existe essa brecha, esse ponto sensível, que é que o classificador, muitas vezes, é alguém de um armazém que não tem esse preparo, e aí existe todo um problema, de fato, na hora de fazer a classificação desse grão. O que eu vejo num cenário otimista, que poderia também ser resolvido em caso de arbitragem, justamente para o árbitro ser algum classificador qualificado dentro de todos os requisitos, né, oficiais do mapa e tudo mais, para a gente tirar essa classificação de um armazém terceiro que muitas vezes está vinculado ao comprador e passar essa classificação para um árbitro que tem aí talvez uma certa técnica na hora dessa classificação para ela ser mais imparcial. Então, nesses dois pontos, com base na minha realidade, eu vejo sim, a arbitragem como um meio, né, e uma alternativa. Não sei se ficou claro, mas... Posso fazer dois comentários? Eu acho que as duas posições são interessantes. E a posição até do Leonardo, eu também acho bem interessante, mas eu colocaria um ponto na CPR física. Na verdade, 2 pontos. Primeiro, na CPR física, se entrar na situação de não encontrar o produto, ela vai se transformar em perdas e danos, vai se transformar numa indenização. E eu entendo que a arbitragem, se ele fosse levado aos árbitros, a análise dessa indenização vai ficar mais próxima do setor, vai entender como funciona realmente o washout, vai entender como funciona o arbitramento do valor entre o que era para ser vendido e o que não. Eu acho que fica numa situação mais com pessoas qualificadas para analisar. Então, eu acho que também tem esses dois lados. Eu acho que pensar no problema, mas pensar que também se converter para uma questão de indenização, talvez, a meu ver, a arbitragem seja melhor. E a questão de classificação, aí sim, é realmente um problema, viu, Leonardo, que eu tenho ouvido também e tenho debatido com várias pessoas, a questão que você comentou muito bem colocada da qualificação. E aí, eu acho que talvez a arbitragem não seja a metodologia rápida e adequada naquele momento, porque também a arbitragem tem um procedimento a ser seguido, que não é tão célere numa medida quando você precisa de análise rápida da qualificação, da qualidade do produto. Aí o que a gente tem discutido muito com as associações, tá, é a criação de metodologias, ou através de uma mediação rápida, ou através de um dispute board, colocar técnicos, já as partes, criar num determinado contrato, ou entre as trades e os produtores, uma regra de que se houver a discussão da qualidade, se um falar que é X, outro falar que é Y, qual o comitê vai solucionar ou vai dar uma opinião vinculativa sobre a matéria. Então, isso eu acho que está sendo discutido, eu acho que é muito importante para tirar só a decisão do comprador, só que vai depender de não cada produtor individual. Eu acho que das associações tentar montar um modelo e chamar os produtores, chamar as tradings, chamar quem realmente compra, que empurra esse contrato, quem sabe que é um contrato que pouco se modifica, e aí falar, gente, essa questão da qualificação, nós vamos ter que criar um modelo separado. Então, um apêndice ao contrato, algo diferente. Então, acho que esse é um trabalho muito importante que tem que ser feito para tentar criar esse comitê que a gente usa nos métodos alternativos, chama de dispute boards, para dar essa segurança ao produtor, entendeu? E as partes que realmente vai ter um terceiro que vai analisar e vai fazer a classificação adequada do produto. Então, esses são os dois comentários que eu... Só uma coisa, Marcos. Desculpa. O negócio da classificação entre associações, a ProSoja, a gente já negociou um contrato com a Biov, que é das indústrias de óleo vegetal, e com a Nexo, os exportadores. Fechamos os contratos, acertamos a classificação, tudo. Aí, a resposta final a gente não pode obrigar os nossos associados a cumprir. A Biov e a Nexo falaram isso.
Então, assim, não tem boa vontade do outro lado. Não tem, não vai entrar no acordo. Aí, por isso que ocorre a judicialização. Mesmo que talvez uma arbitragem, pode até ser uma câmara de arbitragem. Em Mato Grosso, a gente criou o classificador legal, que fosse um árbitro. Né? Ele dá um segundo ponto de vista daquela classificação daquele lote de soja entregue. Mas entre as associações já houve essa conversa. Essa conversa, na verdade, ocorre desde 2014. A Biov, até ano passado, 19 ou 20, ela lançou um manual de classificação no site dela. E as empresas não cumprem. Nem metodologia de coleta eles o fazem. Não tem assim, vamos lá, vamos dar uma, que seja a Bung. A Bung da unidade dela, de Mato Grosso, aqui de Goiás, do Tocantins, ela tem metodologias distintas dentro do próprio estado. Então, assim, não tem uma metodologia de uma empresa A e uma da empresa. Não, dentro da mesma empresa você tem 10, 20, 30 metodologias distintas. É complicado. Não tem vontade desse outro lado querer consertar isso. Obrigado. Bom, eu quero fazer um comentário, se puder. Opa, vamos lá, Rafa. Marcos, você tocou num assunto justamente do que eu tenho curiosidade no âmbito do agronegócio, que seria o dispute board. Eu queria entender, pela tua experiência, se isso, de alguma maneira, resolve o assunto, resolve aquela primeira discussão, aquela primeira divergência, ou se isso acaba indo para o judiciário, indo para aquelas medidas urgentes que o advogado busca, que afinal, quero fazer um outro comentário, que eu acho que o processo de arbitragem também ele passa por conscientização dos nossos próprios colegas, né? Que à medida que o cliente vai no advogado apresentar um contrato para ser analisado, ele fala, bom, não sei, ele não tem ele não tem todo o conhecimento da arbitragem, fica inseguro de ir para a arbitragem e acaba judicializando. Mas, voltando ao assunto do dispute boards, eu queria ter a tua opinião a respeito disso, para um pouco mais profundo, já que já falou aí um pouco sobre isso. Eu vou começar pela segunda parte. Eu tenho dito nas palestras, nos eventos, que a gente precisa democratizar a arbitragem pelo Brasil todo. A arbitragem, ela é muito já conhecida e utilizada em São Paulo, Rio, enfim. Só que no agronegócio, o eixo Rio-São Paulo é o menos importante. O eixo Brasil, como um todo, e outros estados, é o mais importante. Então, a gente tem um comitê de estudo, grupo de estudos de arbitragem no agronegócio, no Comitê Brasileiro de Arbitragem, e eu coordenei um livro de arbitragem no agronegócio. A gente tem feito várias palestras no Brasil todo para realmente mostrar para esse advogado, esses nossos colegas, né, do interior, que nunca ouviram falar ou nunca trabalharam com arbitragem, de que a arbitragem é algo muito simples. O que importa é o direito material, e a arbitragem é só um procedimento. E, aliás, um procedimento muito mais fácil do que o Código de Processo Civil, muito mais flexível. Então, assim, não é um bicho de sete cabeças, é algo simples, é algo que eles não precisam ter medo e que realmente vai ser melhor para adequar ao setor. Então, a gente tem feito isso e eu acho que tem... muita gente já conhece a arbitragem, está começando a perder esse medo, né, das cidades do interior, das cidades do Mato Grosso, né, lá, Tangará da Serra, Sinop, enfim, as pessoas já entenderam da arbitragem, já estão começando a inserir as cláusulas compromissórias. Então, acho que demora um pouco, tá, mas essa democratização está ocorrendo. Eu acho que com o tempo realmente vai ser uma realidade no Brasil todo. E no primeiro ponto do Dispute Boards, ele é muito utilizado, essa metodologia Dispute Boards, na construção civil. Sim. Por que ele é utilizado na construção civil? Porque você está construindo um prédio, começa a ter problemas no meio dessa construção. Se você levar para o judiciário, vai parar a construção, vai acabar, não vai ter o prédio. Então, o que eles usam? Usam esses comitês, vamos usar a palavra do português, esses comitês, que se tiver uma indefinição ou um conflito num determinado ponto da construção, convoca o comitê, monta o comitê, e esse comitê vai dar uma decisão. E, normalmente, as partes atendem a essa decisão desse comitê. Se não quiserem atender uma decisão do comitê, a decisão do comitê, a princípio não é vinculante, né, não tem a força de decisão como uma sentença arbitral, com certeza, se levado ao judiciário, o judiciário vai levar muito em consideração essa decisão preliminar dada por esse comitê, que foi pactuado pelas partes. Então, isso ajuda, inclusive, se as partes levarem essa discussão também para o judiciário. Mas existe também, no agronegócio, a gente sabe dessas questões de cadeias, das etapas dentro da cadeia.
Então, seja do transporte ou da classificação, enfim. Eu acho que se criar comitês independentes, ou estipular em contrato ou entre as associações, de que se tiver alguma discussão, esse comitê é chamado, esse comitê dá uma decisão, tá? Eu acho que, assim, a tendência é que as partes consigam cumprir e entender realmente que essa decisão deve ser observada, ou se não for observada e for tudo para o judiciário, não tenho dúvida que, se forem pessoas independentes, um comitê bem criado, o judiciário vai levar muito em consideração essa decisão dos técnicos. Então, eu vejo o Dispute Board dentro do agronegócio como uma ferramenta que precisa ser melhor utilizada, precisa começar a ser implantada. Tá? Não vejo na prática a utilização, mas, de novo, é algo que nós precisamos debater, conversar, começar a tentar inserir o Dispute Boards dentro do agronegócio. Essa abordagem do DRB, né, eu achei ela muito interessante, Marcos. E aqui no Brasil, de fato, ela tem sido muito difundida na construção civil, a partir, inclusive, dos Jogos Olímpicos, onde a gente começou a entender melhor esse instituto aqui, e eu, particularmente, eu tenho defendido a utilização em outros segmentos. Eu acho que a cadeia do agronegócio é um segmento interessante, que pode, sim, aplicar, ser mais difundido o DRB, bem como um outro setor que eu tenho dito bastante, que é o setor da tecnologia. O setor da tecnologia, eu não sei por que até hoje não tem uma segmentação maior do DRB sendo aplicado, né? Mas isso aí é cena para os próximos capítulos, né? O Pablo tinha levantado a mão. Pablo, você queria fazer algum comentário? Sim, deixa eu só fazer uma interseção aí, porque assim, eu já militei muito no agronegócio com contratos, né, de CPR física, CPR financeira, e nesse ponto eu vou concordar com o Leonardo, tá? Porque o banco que faz o aporte financeiro são bancos fechados, e eles praticamente dominam ponta a ponta, né? E eles vão oferecer muita dificuldade em que se estabeleça esse tipo de ferramenta, porque eles têm uma segurança que, uma vez que é uma CPR física, e eles têm um conhecimento do mercado que o leigo não tem, o produtor não tem, eles já têm uma expectativa do mercado futuro, né? Logicamente que o mercado futuro de grãos, ele está sujeito a uma infinidade de variáveis que não tem como o mercado perceber ou fazer a mensuração disso, né? Então, assim, eu não vejo como fazer a mediação numa CPR física e ela atuar de forma efetiva. Agora, fazendo um hiato aqui, foi o que o Dr. Marcos falou. A questão da discussão da qualidade do produto, da forma de entrega do produto, aonde entregar o produto, você pode, sim, tentar trabalhar uma cláusula de conciliação, mediação, nesse aspecto, porque eu acho que ela vai ser bem-vinda, porque muitas das vezes o produtor é obrigado a entregar a soja em determinado lugar e ele sabe que lá existe uma certa tendência a uma classificação, a uma valorização que ele não é tão vantajosa para ele. Então, se ele tiver uma certa autonomia em buscar uma outra localidade, ele talvez teria como ter mais um pouco gerência no contrato. Porque, veja bem, a segurança jurídica desses empreendedores, do agronegócio eles tomam capital muito vultuosos, viabilizam uma produção, uma safra, e por um motivo ou outro eles têm uma quebra, ou de produção, ou de uma não expectativa de quantidade. Aí o banco passa a ser passa a ter uma expectativa de quantidade, né? Mas, por outro lado, é o que a doutora falou, a CPR física, ela garante para aquele que aportou o recurso que ele vai ter aquela quantidade de itens naquela safra. E aí ele vai trabalhar com a especulação do mercado. O risco foi dele. O risco foi do capitalista, do cara que aportou o capital, né? Então, assim, entrar nessa discussão de CPR física e CPR financeira com mediação e arbitragem, eu acho inócuo. Isso aí não vai ter fundamento. A solução seria criar
uma saída é o que o doutor falou, né? Numa eventual quebra, não entrega, numa situação assim atípica daquele lugar, né? Aonde existe uma questão pontual, mas não da quantidade em si, mas não da forma de entrega, até para viabilizar uma próximo aporte de capital para uma outra safra, que aí entra na capacidade de alguns empreendedores. Eles são levados à quebra por razões alheias à sua vontade, à sua técnica, né? Mas eles precisam do capital para fazer a próxima safra. E o que a gente fazia para viabilizar a próxima safra? Você criava discussões jurídicas, levava isso para o tribunal e trazia o banco na mesa para forçar ele a fazer um acordo de novo aporte financeiro e repactuar aquela dívida para um segundo momento. É uma mediação um pouco complicada, mas que viabilizava o negócio do empreendedor. Bom, essa é um pouco da minha opinião e da minha experiência, tá? Pablo, posso só fazer um comentário? Eu vou defender um pouco a arbitragem, tá? E a mediação, mas eu entendo, eu vivencio na prática essa situação que você colocou também, eu entendo da dificuldade. Mas na CPR física, muitas vezes acontece também, tá? Então, de um arresto, vamos dizer assim, o arresto, e aí a questão vai para o judiciário. Essa questão no judiciário vai demorar anos e anos. Essa questão no judiciário, se a trade perde, ela tem um custo de indenização para devolver, custo do arresto indevido, também elevadíssimo. Então, é um risco muito grande para a trade. E a trade, ela já entendeu muito a situação do Brasil. Ela sabe que para o Brasil tem questões particulares no judiciário. Então, o recente exemplo dessa questão particular no judiciário, que a trading teve que engolir e que ela sabe desse risco, então talvez ela queira uma decisão mais rápida através da arbitragem, é a recuperação judicial do produtor rural. Qual trading esperava que a tese seria vencedora da recuperação judicial do produtor rural? Então, esse é um risco para a trading. Imagina, ela está nessa discussão, fez o arresto, está achando que está bem, de repente vem uma recuperação judicial que ela nunca imaginou, manda devolver, manda indenizar porque ela fez o arresto. Então, para ela, o judiciário também é um problema no tempo, porque pode mudar muito as decisões e a jurisprudência. Na parte da arbitragem, o tiro é mais rápido. Então, pelo bem ou pelo mal, se ela ganhar ou se ela perder, é rápido. Ela sabe que vai estar resolvido, né? Então, isso eu vejo como um ponto positivo, mesmo sabendo que na prática da CPR física, ela tem a sua problemática, eu concordo com você, tem as questões particulares. Mas eu ainda acho que essa discussão levada de uma forma prática às trades e aos bancos, eu já tenho visto alguns bancos e algumas trades já colocar e aceitar a cláusula compromissória em CPR física. Então, assim, é difícil, mas eu já vi CPR física com cláusula compromissória. Então, assim, é um ponto a se pensar e a se evoluir, entendeu? Sim, eu concordo com a sua abordagem. Agora, veja bem, eu tive alguns casos concretos, né, de um arresto de 50 mil quilos de soja. Não é pouca coisa. Você tem uma ideia, ficou na fazenda dias e dias carregando caminhão e levando caminhão de soja. É uma CPR física. O que eu consegui fazer? Eu consegui classificar essa soja não em soja, mas em semente. Com a classificação de semente, o valor agregado ficou muito maior. Essa ação já está indo para 11 anos. Entendeu? Assim, olha a situação, né? Mas eu tive empresários que eu atuei com eles também, que eles tiveram uma quebra de safra, né? Não conseguiram entregar, mas eles precisavam do recurso financeiro do banco para viabilizar a próxima safra. O que eu procurei o banco? Mas aí é o que você falou uma coisa muito importante. A questão de você ter a maturidade do empresário. Porque quando o empresário ele é maduro, ele é adulto, ele vai ou para a recuperação judicial ou ele vai para um plano de negócio. No plano de negócio, o banco vem naquele desenho, faz aquela composição com ele e faz uma nova repactuação financeira com ele. Isso é uma mediação, vamos dizer assim, construída. É isso que eu estou falando. A gente procurar trabalhar esse instituto da mediação, da conciliação e da arbitragem, nessa formatação de negócio, eu acho que é extremamente vantajoso para o agronegócio. Por quê? Nós estamos falando de dinâmica de negócio,
velocidade de transação e um mercado que nenhuma das partes, nem o capitalista, nem o agricultor, ele domina com toda assim, racionalidade o que vai acontecer no ano seguinte. Olha o que está acontecendo no Brasil agora. Toda a safra já foi comprometida. Eu tenho clientes que estão quebrando o contrato, pagando a multa para entregar a soja e o milho em outro mercado, porque eles vão ganhar mais. A multa é mais vantajosa do que entregar o produto. E eu tenho clientes que não quer a multa, ele quer o produto, porque o produto é essencial à atividade dele. Olha o inferno. Agora, imagina uma mediação nisso aí. Você não entrega tudo, garante um pouco para a ponta de cá. Agora, onde que você constrói isso? Só no ambiente da conciliação, mediação e arbitragem. Isso. Aí, Pablo, eu acho ótimo essa colocação. Eu vou adicionar um ponto aí importante. Quando você fala mediação, muitas pessoas entendem a mediação, leem como negociação entre partes. E aí eu acho um ponto que tem que deixar bem claro, e um ponto equivocado, que mediar não é as partes sentarem numa mesa, então o produtor com o banco, para tentar negociar. Mediar precisa de um mediador profissional, tem técnicas de mediação. Então, assim, aí o produtor vira para a gente e fala o seguinte, imagina, eu vou lá e negocio melhor. Para que eu vou colocar uma pessoa para fazer mediação que não sabe o meu dia a dia? Não é por aí, porque a negociação entre partes é uma negociação que já vem com histórico, já vem com uma abordagem, já vem com uma questão negocial envolvida. Quando você coloca um mediador independente que utiliza de técnicas de mediação, é outro olhar, outra formatação para aquela mediação. Então, não é uma negociação. Então, só para deixar assim bem claro que eu concordo com a questão que você colocou integralmente e na utilização dessa mediação profissional. Eu acho que tem que se profissionalizar, tem que se utilizar de mediadores qualificados que tenham as técnicas da mediação. Até mesmo para tirar aquela pecha, aquele problemático que nós temos, os advogados, pelo menos que atuam, sabe? Que quando fala mediação, entende a mediação que é feita no Tribunal de Justiça. Aquilo lá não é mediação. Lá não tem nada a ver. Aquilo lá é um protocolo que se fez que, infelizmente, não funciona. Então, mediação não é isso. Mediação é outra coisa profissional, qualificada, com técnicas que, para o agronegócio, eu acho que cabe como uma luva. É muito importante a utilização desse método. Entendeu? Vai ser esse adicional que eu gostaria de fazer. Eu só colocar de forma, acho que o nosso tempo está acabando, né? E antes de passar a palavra para a Simone, Eduardo, eu queria só registrar o seguinte, que o advogado moderno ele tem que procurar ter a visão atual no sentido de proporcionar ao seu cliente a melhor saída, que pode ser o judicial, pode ser a arbitragem, pode ser a mediação, pode ser a conciliação, pode ser o dispute board, pode ser assim, um leque variável para que o cliente atenda o seu, assim, que não necessariamente a arbitragem é o melhor dos mundos. E o judicial também não é o melhor dos mundos. E a mediação, muitas vezes, não é o melhor dos mundos. Então, assim, eu acho que a gente está discutindo aqui muitas questões importantes, mas que dependem também do caso concreto e a sensibilidade do empresário, do advogado, para conduzir da melhor forma possível. Não sei se vocês concordam, e eu peço até licença ao Eduardo para passar a palavra para a Simone, aí, que levantou a mão. Eu agradeço e corroborando com o que o colega falou, na maioria das vezes a dificuldade é porque entende-se a mediação, também dando continuidade ao que o Marcos vinha falando, a opção de ceder, que é aquela mediação, aquela conciliação que acontece no judiciário. Então, nós temos que desmistificar isso aí, que, na verdade, através de um profissional técnico e capaz, um profissional que possa conduzir, assim, alcançando opções, onde as partes juntas podem conseguir algo que, de repente, um julgador ou judiciário, ou seja na arbitragem, não alcançaria. Mas as partes, sim, teriam essa condição sendo conduzida por um profissional eficiente. Agora, seja a mediação, seja a arbitragem,
nós, operadores do direito e os profissionais envolvidos, nós temos que ter em mente que existem muitas portas e que o judiciário não é a única e nem sempre a melhor. É uma a mais. E assim, de acordo com o caso concreto, identificar qual é a melhor opção para que atenda o interesse das partes. Tá? É só fazendo essa observação, mas concordo, há uma dificuldade muito grande no setor, né? Eu venho acompanhando aí, mas existem muitas portas que podem ser abertas, caminhos que podem ser trilhados para que as partes envolvidas tenham o menor prejuízo possível, o menor dano possível em seus negócios. Muito obrigada. Eu concordo, Simone, eu acho que bem colocado, e a questão da justiça multiportas, né, tem várias alternativas, o advogado tem um papel muito importante em assessorar o cliente para levá-lo à melhor porta, não necessariamente o judiciário, a arbitragem, tem a mediação, tem o dispute board, tem N situações importantes. E só um dado para vocês, nos Estados Unidos, os litígios que vão para o judiciário, ou até para a arbitragem, tem um índice aqui que 80% a 90% dos litígios chegam numa composição antes do julgamento final. Então, é uma questão também cultural, tá? De custo-benefício, de levar um litígio, de ter o custo desse litígio, o risco desse litígio. Então, o Brasil começou agora, na questão da mediação, a meu ver, culturalmente, a entender e realmente visualizar a importância e o benefício da mediação. Que isso aqui nos Estados Unidos está há muito tempo, já se sabe disso. Por exemplo, em processos judiciais, nos Estados Unidos, é muito comum o juiz determinar 2 mediações do processo, uma no começo e uma mais perto do fim. Então, a parte é obrigada a ir para o mediador profissional, entende que aquilo é importante e muitas vezes chegam num acordo. Então, a questão cultural, eu entendo que no Brasil ela está evoluindo, começaram a entender realmente a importância da mediação, e eu acho que a mediação vai ter um caminho mais curto do que a arbitragem. A arbitragem teve um caminho longo de entendimento, de aprovação. Eu acho que a mediação ela vai ser mais rápida. Se você verificar as pessoas que estão ligadas à mediação, já são o número total é maior do que o das arbitragens. Então, a mediação eu acho que vem mais rápido. A mediação vem com uma mudança de cultura importante, e eu acho que também daqui a alguns anos, a gente vai falar, realmente a mediação veio para ficar e entrou dentro da cultura brasileira como uma forma adequada e importante de solução de conflitos. Muito legal, Marcos, essa abordagem. E a gente atribui muito esse desenvolvimento que a mediação tende a ter, até porque ela pegou também carona nas experiências da arbitragem, né? Então, muita coisa que a arbitragem passou ao longo do tempo, a mediação não vai passar pela experiência acumulada. Bom, nós estamos chegando aqui já no nosso horário, mas eu vou pegar agora as perguntas e as participações dos nossos internautas, né? Eu vi que tem uma pergunta lá e quero saudar todos aqueles que estão ali nos acompanhando pelo nosso canal do Facebook e informar que amanhã, ao tempo de fazer a edição aqui do vídeo, estará disponível também no nosso canal do YouTube, juntamente com a matéria que a nossa equipe sempre faz do debate, daquilo que tem consistência para a gente continuar nesse trabalho de sensibilização e de divulgação desses institutos. Então, deixa eu ver o que nós temos aqui. Eduardo. Opa! Será possível fazer um comentário? Claro, Fábio, por favor. Vamos lá, bom dia, obrigado pela participação. Me apresentar, sou advogado aqui em Cuiabá, trabalho com alguns grandes produtores, outros pequenos, mas enfim. A arbitragem, no meu entendimento, tal como o Marcos está defendendo, é um puto instrumento para a gente ter uma solução, às vezes, mais justa, tá? Mas o que é fato é que no menor custo. Isso é irrefutável, porque o custo judiciário ele é muito grande, né, Marcos? Agora, o que lança você, e aí, concordando com um pouco com o que o Pablo falou, nós temos que combinar com os russos primeiro,
né? Enfim, porque as tradings, enfim, eu reviso diariamente contratos de todas elas, certo? De todas elas. E não tive nenhum contato ainda, Marcos, com uma que tenha a cláusula de arbitragem estabelecida, ok? E aí você disse que já teve contato com alguma, enfim, bacana até isso, mas aqui eu não tive. Dificilmente a gente consegue fazer alguma negociação, inclusive em cláusulas, e falando de um player que está vendendo soja a níveis de produção aí dos seus 50 mil hectares, por exemplo. Estou falando de um volume muito expressivo. E mesmo assim não se tem essa negociação a ponto de conseguir inserir uma cláusula de arbitragem. Porque a trade, ela está numa situação, ou seja, ela tem o seu banco de advogados, e esse banco, com certeza, conhece como é que está a posição jurisprudencial hoje, né? Então, como a Francis falou aí, pô, eu tenho uma CPR, dentro da CPR eu já tenho um penhor estabelecido, eu vou abrir mão dessa garantia, que é uma garantia erga omnes, uma garantia real, não vou abrir mão disso, eu vou lá, faço a resta e pego, e dificilmente nós temos uma sentença de improcedência num arresto, enfim, alguma baianada ali, mas geralmente não se tem. Então, o problema é como é que a gente, que te lanço, Marcos, o que você enxerga, como é que a gente consegue colocar eles na mesa, né? Por quê? Porque é uma conta que a gente faz, peraí, eu estou perdendo quantos para mudar o jogo? Eu só estou perdendo um, não, então compensa eu continuar nos 9 ganhando. Então, essa equação, enquanto não tiver um equilíbrio dele perdendo, para ele poder, peraí, vamos entrar na arbitragem, que daí, enfim, é uma posição minha, não consegui nunca negociar com uma trade para colocar cláusula de arbitragem. Então, excelente comentário, Fábio. Eu acho que é exatamente isso, se retratou a prática, né? E aí eu faço duas pontuações. Primeiro, por que as trades aceitam, quando o contrato é de exportação, câmaras setoriais internacionais, como a ICA, como a FOSFA, em grãos, como a MEC, para fazer arbitragem? Então, assim, de alguma forma, elas sabem que a arbitragem funciona e elas sabem utilizar as arbitragens. Porque você pega contrato com essas trades de algodão, você vai ver sempre assim, a aplicação da arbitragem ICA. Então, já existe a questão da arbitragem internacional de commodities. Por que não uma arbitragem nacional? E eu acho que nós vamos passar agora por um tempo que, na prática, as trades vão relembrar daquele problema da soja verde, relembrar daquelas situações anteriores que já aconteceram no Brasil, de que quando o judiciário der uma invertida nesses arrestos ou começar a indenizar por arresto indevido ou por rescindir contratos, ela vai falar, opa, será que esse custo para mim também não está ficando alto, ou o risco não está ficando alto? Não é melhor eu ter um tiro direto na arbitragem? Então, concordo que hoje as trades, você pega o contrato das principais trades, quando é mercado nacional, elas não utilizam a arbitragem. Porém, como eu disse, Fábio, todas as trades já estão debatendo internamente a questão da arbitragem, da utilização da cláusula compromissória. Então, eu tenho contato com várias tradings e com os advogados, diretores jurídicos dessas tradings, e eu sempre coloco, e eles falam, realmente, a gente tem que pensar, é uma questão de mudança de política, mudança de entendimento interno, mas é algo a se discutir. Então, eu acho que se os produtores, ou os advogados dos produtores, aí começar a falar também com os diretores jurídicos das trades, eu acho que a gente cria um ambiente para tentar fazer essa modificação com o tempo. Então, é trabalhoso. Hoje, na prática, você correlatou muito bem. Não tem, é difícil encontrar no mercado nacional a cláusula compromissória. Mas eu acho que eles já estão estudando. As trades, os compradores já estão estudando. Eu acho que é uma questão de tempo, viu, Fábio? Eu acho que daqui a pouco nós vamos começar a ver em contratos as cláusulas compromissórias. Muito legal. Então, deixa eu ver o que a gente tem aqui dos nossos internautas, né? A Letícia, Paola, nossa equipe lá do Mato Grosso do Sul, parabenizando, Felipe também, São Sebastião do Paraíso, nosso amigo Alexandre Palermo, lá de São Paulo, também mandando um abraço aqui a todos. Gilberto, o Gilberto também do Mato Grosso, faz uma pergunta aqui, o Marcos, que eu acho que basicamente você respondeu agora na última fala,
mas se você quiser complementar, fique à vontade. Ele fala assim, no algodão isso já é consolidado em Câmara Internacional. O que penso ser melhor é ser debatido e implementado em nível de Brasil. Eu respondi parte, eu vou complementar, que eu acho interessante. Ele trouxe esse tema aí para ser discutido. Isso é comum, então, quando você utiliza contrato de exportação com essas trades internacionais, na parte do algodão, em grãos, enfim. Agora, olha que situação que também a trade se coloca quando tem a cláusula arbitral com uma instituição internacional. Então, se houver algum conflito, a arbitragem, a sede da arbitragem e a arbitragem vai ter que ocorrer em Liverpool. E se você utilizar a regra, por exemplo, da ICA, obrigatoriamente a lei a ser aplicável é a lei da Inglaterra. Então, para trading, também cria uma situação de que o conflito tem que ser levado internacionalmente. Imagine para o produtor o custo desse conflito internacional em Liverpool, em pounds, em libras, né? E sendo necessariamente uma lei inglesa, então muitos produtores têm que contratar escritórios ingleses, que são caríssimos. E aí, para trading, sendo vencedora ou não, vamos na hipótese de que ela ganhe a arbitragem, ela vai ter que passar pelo STJ para homologar essa sentença arbitral proferida por uma instituição internacional. Que a nossa regra brasileira é de homologação de sentenças estrangeiras, seja arbitral, seja judicial. Então, para trading também, ter que levar o caso para a Câmara Institucional, depois homologar essa sentença no STJ, leva muito tempo. Essa sentença no STJ, quando há um pedido de homologação com contestação, com impugnação, ela tem demorado mais de ano. Talvez 2 ou 3 anos para ter um julgamento, para ela passar a ter validade dentro do território nacional. Então, também é um empecilho, um percalço para a trading ou para essas instituições internacionais. Então, o ponto levantado pelo nosso colega é o seguinte: por que nós não podemos criar essa arbitragem já conhecida como internacional no Brasil? Cuja sede seja no Brasil, para evitar essa questão também da homologação da sentença estrangeira perante o STJ. Vai ser bom para os dois lados. A gente entra naquele ganha-ganha que o Fábio estava falando. Tem que ter bom também para o outro lado, para o russo concordar com esse mecanismo. Ok, russo, em vez de você perder 2 anos para homologar no STJ, faça aqui no Brasil. Vamos instituir uma Câmara aqui no Brasil para fazer esse mesmo trabalho que é feito pela International Court Association. Então, é uma questão de tempo, é uma questão de trabalho, mudança de cultura, tá? Tudo isso envolve a participação de todas as partes, do advogado, do proprietário produtor rural, das trades, dos quem financia, de quem está envolvido, enfim, envolve aí, infelizmente, todos, e aí é uma questão de cultura que demora um pouco, acho que demora um tempo. Nós estamos nesse trabalho, fazendo esse trabalho aí, tentando divulgar isso e mostrar os benefícios para todos, né? Mas demora um tempinho, acho que ainda nós estamos numa fase de convencimento. Daqui a pouco nós vamos ter os contratos com arbitragens e arbitragens nacionais. Mas eu acho que vai ser uma realidade futura, uma realidade que, sim, próxima, vamos dizer assim. Uma realidade que, com o tempo, eu já tenho visto bastante cláusula arbitral em CPR, que era uma coisa que não existia, tá? Eu já tenho visto. E eu já tenho visto bastante em contratos domésticos, de arrendamento, parceria e contratos de compra e venda de commodities domésticos. Então, assim, poucos, mas eu acho que com o tempo o volume vai aumentar e a arbitragem vai ser algo muito importante para o setor do agronegócio brasileiro. Legal, Marcos. Bom, estamos chegando ao fim do nosso primeiro, vou chamar de bate-papo, né? Vincular a arbitragem e o agronegócio. Como eu comentei, na semana que vem, também no mesmo dia, no mesmo horário, nós teremos o nosso segundo convidado, Luiz Fernando Guerreiro, também grande arbitralista, defensor, conhecedor desse mercado, como o próprio Marcos já comentou. Eu queria, Marcos, agradecer a sua disponibilidade de compartilhar um pouquinho aqui da sua experiência conosco, tá? De ter aceito o nosso convite a integrar o nosso quadro de árbitros também da CBMAI. Então, eu quero fazer isso aqui de público, já havia feito por e-mail, mas faço agora aqui de público, e entregar para você virtualmente, né, o seu certificado pela palestra que você fez aqui conosco, pela participação aqui conosco. O certificado seguirá também via e-mail,
Tá? Então, a Confederação das Associações Comerciais, por intermédio da Câmara Brasileira de Mediação e Arbitragem Empresarial, CBMAI, certifica que Marcos Okumura Reis participou como palestrante no evento online A Arbitragem e o Agronegócio realizado nesta data. Marcos, os nossos sinceros agradecimentos e deixo o encerramento por sua conta, como o nosso grande convidado. Seu microfone está fechado. Ok, Eduardo, muito obrigado. Tá? Novamente, é uma honra, eu gosto muito de debater o assunto agronegócio e arbitragem no agronegócio. Tá? É sempre um prazer, sempre uma honra, sempre muito bom debater com colegas que sabem, estão no dia a dia, né, do agronegócio. Eu digo que o agronegócio ele não tem terno, gravata, não tem que estar na Faria Lima ou no Rio, o agronegócio tem que estar nas capitais do agronegócio, que são em outros estados, né? Então, esse é o agronegócio real. Então, eu vejo aqui que nós temos pessoas de vários estados que realmente são importantes para o agronegócio e que têm aí o agronegócio no dia a dia. Então, muito bom essa troca de conhecimento, esse debate. Estou sempre à disposição. Quem quiser entrar em contato comigo pelo e-mail, pelo celular, enfim, sempre uma honra, é sempre gostoso debater esse tema tão importante para o país e que nós sabemos que aí o agronegócio, se não tivesse o agronegócio para sustentar esse país nessa época de pandemia, nós estaríamos numa situação muito pior. Então, o agronegócio nos traz essa segurança, é a locomotiva, e o agronegócio realmente, agora, de uma forma profissional, de uma forma com tecnologia. Então, também, eu gosto sempre de dar parabéns aos produtores, aos empresários, por esse tempo que eles investiram em tecnologia, em profissionalismo, em empreendedorismo e melhorias nas condições das empresas. Então, nós fizemos a lição de casa, estamos colhendo os frutos de ter feito a lição de casa, estamos mostrando ao mundo como que é o agronegócio e como é bem feito e bem administrado um agronegócio dentro do Brasil. Então, obrigado a todos, bom dia e sempre uma honra e um prazer. Um abraço, Eduardo, e um abraço a todos. Obrigado, Marcos. Obrigado aos colegas que participaram desse evento, tanto aqui na nossa sala virtual, bem como lá no nosso canal do Facebook. E lembrando que eu acredito que a partir de amanhã a gravação também já estará disponível no nosso canal do YouTube. Desejo um ótimo dia a todos e nos encontraremos na próxima semana falando mais um pouquinho de agronegócio.